Bom dia a todas e todos. Eu sou o professor Danilo Paiva Ramos e hoje nós vamos iniciar nossa disciplina de antropologia para enfermagem, é uma introdução à antropologia, mais especificamente a antropologia da saúde. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que eu estou muito feliz de iniciar essa disciplina. Eu sou um professor recém-chegado à Unifal, essa semana, na verdade. Eu era professor da Universidade Federal da Bahia, né? E lá na Universidade Federal da Bahia, eu fui o responsável pelos cursos de antropologia da saúde para enfermagem, fisioterapia, medicina por alguns anos. Então, vou apresentar. Bom dia, Bruno. Vou apresentar esse programa muito baseado também nessa experiência prévia e dizer algumas coisas muito importantes, né? Nesse nosso curso a gente vai ter um levantamento prévio de expectativas e de conhecimentos que vocês já tenham sobre antropologia. A antropologia é uma área que ela tem um diálogo de muitos, assim, já muito antigo com as áreas da saúde. No Brasil ela foi uma das primeiras áreas, né, das ciências sociais a se desenvolver. Então a gente vai trazer um pouquinho disso nesse curso, principalmente a partir da terceira unidade do curso, em que a gente vai discutir atenção diferenciada e algumas políticas públicas de saúde específicas para determinados grupos sociais, tá bom? A todo momento vocês podem interagir aqui pelo nosso chat. Eu vou agora na primeira parte do nosso encontro apresentar o nosso programa, o nosso Ava Moodle, e na sequência a gente também vai falar sobre a dinâmica do curso, sobre o processo de avaliação. Esse é um curso de 30 horas, são 2 horas semanais que a gente tem prevista para esse nosso encontro. E ele vai ter dinâmicas alternadas entre encontros síncronos e as atividades assíncronas. Dizer que, por um lado, né, é muito bom estar conhecendo vocês, iniciando as nossas atividades desse curso. Por outro, tem essa nossa dificuldade de ainda vivermos um período de isolamento social e das atividades da universidade, das nossas universidades públicas, estarem ainda nesse modo remoto e online, né? A gente espera que em breve, né, com a vacinação de todas e de todos das universidades federais, a gente já consiga retomar as atividades presenciais. Então, esse é um curso que ele foi pensado também a partir dessas estratégias de ensino à distância. Então, essa combinação de atividades síncronas e assíncronas vem a partir desse entendimento do que é a educação à distância. Então, esse não é um curso que ele vai se basear só nessa nossa interação tela a tela, né? Eu tive a alegria de fazer, né, 3 cursos de formação de ensino à distância, lá na Universidade Federal da Bahia, e a gente teve recomendações muito fortes, né, de que fossem combinadas, né, os encontros síncronos e assíncronos, justamente porque o encontro síncrono ele restringe muito a possibilidade dos estudantes participarem, porque a gente tem situações muito desiguais em termos de acesso à internet, de acesso a equipamentos, de acesso a bons ambientes para a participação das atividades didáticas, né? A gente sabe que as universidades estão funcionando na casa dos estudantes e na casa dos professores, o que gera uma imensa dificuldade, né? E que dificulta muito a qualidade na relação de ensino-aprendizagem. Então, e a gente sabe também, né, que muitos de vocês têm filhos ou têm pais e estão cuidando dos filhos que estão sem escola, né? Aos pouquinhos agora as escolas estão retomando. Eu mesmo tenho uma filha e que está
fora do ensino presencial, né? Ainda não retornou ao ensino presencial. Muitas e muitos de vocês passaram por períodos de adoecimento, né? Ou tiveram familiares que adoeceram. Então, eu mesmo, né, semestre passado, estava ministrando um curso para mais de 60 alunos e adoeci, tive meu pai que pegou a Covid, ficou 3 semanas de cama, meu irmão e eu, né, adoecemos. Então, algo que é muito importante para a gente nesse momento é a solidariedade, né, a compreensão. Então, a todo momento também que vocês precisarem dialogar sobre essas situações difíceis, é só a gente, vocês mandarem uma mensagem, né, um e-mail, e daí a gente vai trocar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu vou começar aqui, né, a apresentar o nosso curso. Esse, então, é um curso pensado, né? Aí também queria só pedir um pouquinho, né? Se os representantes discentes estão presentes, né? O Marcelo Cunha e a Larissa Marques Suardi. Aí também vocês... A Larissa está entrando. Aí vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho, vai ser importante eu conhecer vocês, né? Os representantes discentes. E a gente está em contato, tá bom? Bom, Então, oba, bom dia, professor. Eu sou o Marcelo, prazer. É muito bom estar recebendo o senhor hoje. A gente ficou um pouco ansioso quanto a essa disciplina, por conta de ter ficado algumas semanas aí sem aula, mas é muito bom receber você aqui. Marcelo, prazer. Não sei se a Larissa quer também dar uma palavrinha, só se apresentar. Então, dizer que a gente, daí como vocês são os representantes da turma, aí a gente pode estar em contato mais permanente, tá bom? E dialogar ao longo do curso. Não sei se a Larissa conseguiu entrar. Bom, aí também, Larissa, se você quiser falar, se apresentar, né? Vai ser bom. Eu acabei de passar por um processo de redistribuição, que é quando a gente está numa universidade e se transfere para outra, né, numa unidade de ensino superior federal. Então, eu estava como professor na Universidade Federal da Bahia e esse semestre consegui essa redistribuição, né, passei num concurso interno de redistribuição e estou me integrando agora, né, muito feliz à Unifal. E daí, vou explicar um pouquinho, né, me apresentar. Então, eu sou antropólogo, né, sou etnólogo e trabalho há mais de 10 anos com saúde indígena. Então, eu trabalho com antropologia da saúde, então esse curso ele vai ter essa característica, que é uma característica de apresentar não só a antropologia, né, e alguns temas importantes para vocês, mas principalmente introduzir vocês num campo que é muito importante para as áreas da saúde, que é o campo interdisciplinar, né, entre as áreas de ciências humanas e as áreas da saúde, né? A gente tem, inclusive, uma Associação Brasileira de Ciências Sociais e Saúde, que é a Abrasco, que é muito importante, cumpriu um papel fundamental, né, durante a pandemia, por exemplo. Depois, ao longo do curso, a gente vai falar um pouquinho dessa associação. Tá? Então, vou começar a apresentação do programa. Aí vou pedir só para o Marcelo e para a Larissa também me dizerem, né, me darem um pouquinho um retorno com relação às cargas, né? Esse é um curso de 2 horas. Eu adaptei, né, também muito do que eu vinha tendo como prática, que eram cursos de 4 horas, tá? Então, de vocês me dizerem, né, se é isso mesmo, se o calendário está correto, tá? Se tem algum feriado que eu não previ, alguma coisa assim.
Tá legal? Então é isso. Vocês todas, a gente tem uma maioria de mulheres nessa turma, então vou tomar a liberdade de sempre usar o feminino, tá? Vocês todas já tiveram acesso ao Ava Moodle, perfeito? Então a gente tem um Ava Moodle aqui. Eu consegui fazer, né, essa semana, já pensando nas dinâmicas do curso, e nesse Ava Moodle, vocês foram integradas ontem à noite, vocês têm acesso ao programa da disciplina. Então, vou pedir só para vocês abrirem o programa, que daí eu vou me guiar um pouquinho por ele agora, né? E vocês têm também acesso aqui ao nosso Ava Moodle. Os nossos encontros síncronos, eles vão ser quinzenais, tá? Nesses encontros eu vou retomar, né? Eles são encontros a partir da metodologia de sala de aula invertida, né? Então eu vou depender da leitura prévia e da participação nas atividades de vocês. Aí eu vou retomar um pouco dos conteúdos, né? Vou fazer uma apresentação breve e depois a gente vai abrir para dúvidas, para comentários e também para a gente entender melhor os conteúdos que estão sendo trabalhados, tá? E as atividades. Daí os nossos encontros, sempre que forem encontros síncronos, eles vão ser gravados e parte deles vai ser disponibilizada na nossa Ava Moodle, tá? Então, vocês abrindo o Ava Moodle, vocês têm aí uma imagem. E daí, ao longo do curso, a gente vai entender em que medida essa imagem, né, é uma pessoa, onça, e daí tem um ar saindo, né, algumas imagens, a gente vai entender em que medida essa imagem se relaciona com a saúde e com a atenção diferenciada em saúde, tá? Nossos encontros síncronos vão ser sempre por esse link do Google Meet, então essa é a nossa sala de aula, né, nossa sala de aula virtual para os encontros síncronos. A gente tem aqui, né, no nosso Ava Moodle, um fórum de avisos. Então, muito frequentemente eu vou mandar avisos para vocês. Esses avisos são recebidos diretamente no e-mail de vocês, então peço atenção a esses avisos. A gente tem um outro fórum, que é um fórum de dúvidas e descobertas. Então, esse é um fórum muito legal, que ele é pensado para quê? Para a gente compartilhar, né, opiniões, impressões sobre os conteúdos, ou simplesmente filmes que vocês viram e que vocês querem compartilhar com a turma, notícias de jornal, né, que saíram. A gente está no meio, né, de uma CPI da Covid, então a gente tem a questão da saúde e as questões antropológicas ligadas à saúde em pauta diariamente nos noticiários, né? Uma questão há 2 semanas mais ou menos, foi a ida do presidente Jair Bolsonaro à região do Alto Rio Negro, a visitação que ele fez às comunidades indígenas, Yanomami, Tucano, e ele falou, né, tanto da vacinação como também da medicina indígena, né? Então, essa fala dele foi motivo de muitas críticas, né? Mas ao mesmo tempo trouxe, né, temas que são debatidos de um modo muito intenso nessa nossa área, tá? Então, a gente tem, né, aqui no nosso Ava Moodle, eu vou organizar ele sempre de um modo muito parecido com o programa, né? Então, vocês seguindo o programa, e daí eu peço que vocês sempre consultem o programa da disciplina, né? Porque vocês têm um cronograma, as leituras, os filmes e as atividades avaliativas sempre previstas ali no programa, semana a semana. Da mesma forma, a gente vai ter o nosso Ava Moodle, né? Então, aqui a gente está no encontro do dia 17/6, né? Então, está detalhado aqui, no encontro síncrono via Google Meet.
apresentação do docente, do curso e do programa, das dinâmicas de aula, né? E no que consistirão as atividades, as avaliações dos discentes e do próprio curso. Tá bom? E daí a gente tem, nesse primeiro bloquinho aqui do nosso Ava Moodle, um fórum. Tá? Os fóruns eles vão ter sempre um prazo. O prazo desse nosso primeiro fórum é 24/6, às 9 horas. A gente vai tomar sempre como referência o horário da nossa aula para a entrega das atividades. Tá? E nesse primeiro fórum, a gente vai fazer um levantamento, né, de expectativas e conhecimentos prévios em antropologia. Se vocês clicarem aí no fórum, vocês vão ver que a gente tem detalhado, né, o porquê desse fórum. Então, é muito importante quando a gente faz um curso baseado em metodologia EAD, né, a gente fazer esse levantamento de conhecimentos prévios. Por quê? Porque o curso ele é uma proposta e ele depende também muito da colaboração e do diálogo com a turma, né, para a gente pensar e repensar as estratégias, tá? As estratégias didáticas, as estratégias de conteúdo, né? Então, vocês vão ver que esse fórum já tem aí 5 questões, né? Então, a primeira, o que você já sabe sobre antropologia da saúde, né? Então, a gente tem um primeiro bloco, que é um bloco de introdução, né? E daí eu vou ver qual que é o nível de introdução que eu vou precisar trabalhar com vocês. E também daí planejar, né, os materiais complementares, então o livro digital, os links para outros textos, para, né, bibliografias complementares, vídeos, tudo bem? Daí, uma segunda pergunta, né, a partir do programa do curso, quais temas, assuntos chamaram mais a sua atenção e por quê? Né? Isso vai também me permitir entender as ênfases, né, e que pontos, né, que temas vocês são mais interessadas em discutir, para a gente poder pensar o aprofundamento, justamente. Quais aprendizados vocês esperam levar desse curso, né? Então, visando a carreira profissional de vocês. Eu tive bons colegas, boas colegas que são da área da enfermagem e atuam na saúde indígena, né, que é onde eu atuo há mais tempo. Também colegas médicos, fisioterapeutas, psicólogos, né? E daí a base, a formação antropológica, ela sempre se fez muito importante, né? Principalmente quando o profissional de saúde ele vai trabalhar em contextos muito diferentes daqueles em que ele fez a formação dele, né? Ou em que ele nasceu, viveu, cresceu, né? Então, profissionais de saúde indo trabalhar em áreas rurais, áreas mais distantes, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? Ou atendendo grupos com identidades muito diferentes daquelas do próprio profissional, né? Então, a gente vai estudar um pouco da política para atenção à população LGBTQ+, né? E vamos discutir a questão de gênero na saúde. A gente vai discutir num bloco importante do curso, né, a saúde indígena, né, e por que existe um subsistema de saúde indígena, né, que é um subsistema, como se fosse um SUS especial para as populações indígenas no país. A gente vai entender por que disso, né. E daí também vou levantar, né, nesse fórum expectativas e conhecimentos prévios em antropologia, como são as condições de acesso à internet de vocês, né, os equipamentos e o ambiente de estudo de vocês, né, para eu entender um pouquinho como é que está sendo a dinâmica de estudo de vocês nesse momento de isolamento social. E daí, por fim, quais os pontos positivos e negativos, né, do oferecimento de um curso nessa modalidade EAD e online. Tá? Então, esse vai ser a nossa primeira atividade do curso. Ela não é uma atividade avaliativa, ele não conta pontos, mas ele vai ajudar muito a adequar e a fazer o curso dialogar melhor com vocês e com as expectativas de vocês.
tá bom? Então, sigo agora, então, para uma apresentação do nosso programa. Então, o nosso programa, ele está baseado, né? Então, vocês viram aqui a ementa, né? Então, apresentar as abordagens antropológicas em torno da cultura, da alteridade, do etnocentrismo e da prática etnográfica, introduzir e possibilitar a compreensão das relações de cuidado na perspectiva socioantropológica, debater as noções antropológicas e a interseção entre corpo, saúde e gênero. Tá? E a gente tem um objetivo geral dessa disciplina, que é abordar questões teórico-metodológicas em antropologia e sua interface com a saúde. E daí, pensando nisso, eu estruturei o curso a partir de 3 unidades temáticas. Né? A primeira delas, a construção do olhar antropológico. Então, a gente vai trabalhar, né, com essa questão, que é um conceito muito importante para a antropologia, que é o conceito de etnocentrismo, né, que é de que modo a gente tem sempre que cuidar, né, do modo como a gente está olhando para o outro, para as pessoas que são diferentes da gente, e a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos que a gente tem, né, sobre o outro. Né? Porque geralmente a gente projeta, né, expectativas, valores, né, discursos muitas vezes preconceituosos, intolerantes e que podem ser vividos por essa outra pessoa, né, como uma violência. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer, né, sobre a partir do conceito de estranhamento em antropologia, né, de distanciamento e também a partir do conceito de etnocentrismo e interculturalidade em saúde, né? Interculturalidade é um conceito muito importante, tá? E que a gente vai daí aprofundar também entendendo o que é comunicação em saúde, né? Numa perspectiva intercultural, tá? Então, uma primeira unidade a gente vai trabalhar a construção do olhar antropológico. Nossa segunda unidade está destinada, né, à relação entre antropologia e saúde, e daí a gente vai ver um pouco desse campo, né? Bom, primeiro do conceito de cultura na saúde, depois a gente vai estudar e vamos estudar ao mesmo tempo, né? Essas noções de antropologia médica e antropologia da saúde, tá bom? A antropologia da saúde é um campo que se desenvolveu muito no Brasil, né, que conta, inclusive, com um encontro específico. A gente tem um encontro de antropologia da saúde, que vai ser em Recife, agora no segundo semestre. Inclusive, vou participar, estou coordenando uma mesa nesse encontro. Né. Aí a gente tem a terceira unidade, que vai ser aspectos antropológicos, intersecção entre saúde, corpo e gênero, né? E daí a ênfase é em saúde e atenção diferenciada, tá bom? A gente vai estudar práticas de cuidado, sempre em diálogo com grupos identitários, grupos que compõem, né, as chamadas minorias sociais, que têm direitos específicos, né? E a gente vai estudar essa questão da atenção diferenciada e dos níveis dessa atenção diferenciada, né? Até o nível em que a gente precisa entender, né, que a prática em saúde, ela entra em diálogo com outras práticas em saúde e com outras medicinas, né? Então, a gente tem que entender que existem, no Brasil, centenas de outras medicinas. E que a biomedicina é uma, né? Ela é preponderante e ela muitas vezes se impõe, né? E o que a gente tem que buscar nesse curso é um conceito que é o conceito de equidade, né? De promoção do diálogo, de intermedicalidade, né? Então, entender a importância, por exemplo, né, das parteiras tradicionais, né, dos pajés, dos benzedores, né, como especialistas, né, como agentes de promoção de saúde a partir de uma outra, de outras medicinas, tá? Então, a gente vai dialogar bastante sobre isso ao longo desse curso.
A nossa metodologia de ensino, né? Então, ela está baseada em salas de aula invertidas, né? Então, síncronas, então sempre isso, né? Então, vai ter sempre, nesse nosso encontro síncrono, uma exposição dos conteúdos previamente estudados por vocês, e depois a gente vai ter um diálogo, né? Uma roda de conversa, para falar sobre dúvidas, né? Ou sobre o que despertou, o que as leituras despertaram em vocês, né? Questões que surgiram, e mesmo notícias que vocês leram, filmes que vocês viram, né? Lives das quais vocês participaram. Então, toda a experiência que vocês tiveram ao longo das semanas, e a gente vai, então, dialogar a partir dos conteúdos que estão sendo trabalhados no curso. Né? Então, análise de filmes, notícias, imagens. Então, a gente já tem alguns materiais multimídia previstos para o curso. E daí eu vou também, agora, à medida do interesse de vocês, vou complementando a partir do livro digital. Problematizações, temas geradores, fóruns. Então, os fóruns vão ser a nossa ferramenta de avaliação, né? Esse curso está baseado em uma metodologia de avaliação em processo. Né? Então, vão ser 6 fóruns ao todo, avaliativos, né? Então, são as atividades de 1 a 6 que estão previstas no nosso programa. Essas atividades têm sempre um prazo, vão ter sempre um prazo de 1 semana para serem entregues, né? Mas elas podem ser feitas muitas vezes, e isso está recomendado no programa, ao longo de 3, 4 semanas, né? E daí eu vou sempre já abrir a atividade para vocês fazerem e dizer aí no programa, está mencionado, né, aquele conteúdo que a gente está trabalhando, né, aquele texto que a gente leu, aquele filme que a gente viu, a qual questão do fórum, da atividade, ele está se relacionando, tá? Então, daí vocês vão poder ir fazendo ao longo de 2, 3, até 4 semanas. Leitura, debate e análise de textos, né? Então, os textos são, sim, uma base muito importante para a gente nesse curso, e ele está baseado principalmente em artigos científicos, tá? E daí, uma outra metodologia de ensino são as dinâmicas de interação através das ferramentas virtuais, né? E daí a gente tem o fórum, novamente, como a principal ferramenta que a gente vai utilizar nesse curso, e a importância de vocês não só postarem as respostas de vocês para as atividades, mas fazerem um comentário à postagem de pelo menos uma colega ou pelo menos um colega, tá? E a postagem de comentário ela vai ser avaliada, então, nas atividades, né? Vão ser 8 pontos para a resposta que vocês deram e 2 pontos para o comentário que vocês fizeram, a resposta de pelo menos um colega ou uma colega, tá? Isso é muito importante porque é isso que permite a vocês, né, dialogarem com os outros ao longo do curso, a partir desse instrumento que são os fóruns, e também isso garante, né, algo que é muito interessante no ensino à distância, que é vocês irem aprendendo uns com os outros, né? Então, à medida que uma colega posta as respostas dela, você poder ter acesso às respostas, né, e ver o que te chamou a atenção, né, o que você não tinha percebido do texto, do filme, que você começou a perceber a partir da leitura da resposta da colega, né? Então, eu tenho tido experiências muito boas com essa ferramenta de fórum, né, e com essa metodologia. Então, esse nosso curso tem essa carga horária de 30 horas, né, e uma combinação, né, entre atividades síncronas e assíncronas, né? Estou vendo aqui correções no nosso programa. Então, a gente vai ter, né, as nossas atividades, principalmente essas atividades online, né, assíncronas, que são as leituras dos textos, os filmes, né, a gente já logo agora na primeira semana, a gente vai ter um filme, que é o filme Cico, né, SOS Saúde, do Michael Moore. É um filme muito interessante, muito crítico, né, a gente vai discutir
um pouco essa composição dos sistemas nacionais de saúde entre saúde pública e saúde privada, né? E a gente vai ter, então, esses encontros quinzenais, né, das 7 às 8, em que a gente vai fazer essas salas de aula invertidas, tá? O contato, isso é bem importante, né? É fundamental vocês terem esse contato com os conteúdos previamente, né? Então, fazerem as leituras, assistirem os filmes, né? Começarem a participar das atividades. E daí o nosso encontro é um encontro para a gente tirar dúvidas, conversar sobre o que vocês leram, o que vocês assistiram, né? E trabalhar juntos esse conteúdo, né? Então, eu sempre vou fazer uma exposição, né, recapitulando os principais temas, conceitos, questões trabalhadas, e daí depois a gente vai abrir, né, para essa roda de conversa, tá? Então, reforçar que a participação no encontro síncrono, ela não é obrigatória, e que os encontros síncronos vão ser gravados e depois disponibilizados no nosso Ava Moodle para quem não conseguiu participar do encontro síncrono, tá? E daí vocês também vão poder sempre retomar o que foi trabalhado. Então, o sistema de avaliação, a gente vai ter principalmente avaliação em processo, né? Então, ela vai ser uma avaliação gradativa. A gente não vai ter nesse curso, né, a prova 1 e prova 2, né? Então, eu costumo dizer para os meus estudantes que são, então, 6 provas, tá? Então, a seriedade que vocês têm que ter, né, com essas atividades, ela é muito grande. Então, são 6 fóruns, né, 6 atividades periódicas, né? Às vezes elas vão ser quinzenais, às vezes elas vão ser a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, elas dependem do conteúdo que a gente está trabalhando, e vocês podem ir fazendo essas atividades de modo gradual, né? Isso tudo já está detalhado no programa, né? A contagem de pontos, então, vão ser 60 pontos no total, né? Isso compondo 100% da pontuação, né? E daí a gente vai ver em cada fórum quanto, né, vai ser a somatória da pontuação que vocês fizeram para cada fórum, né? Uma outra questão importante, então, né, é essa de responder as perguntas dos fóruns a partir do filme que vocês assistiram, dos textos, e também lerem a resposta dos colegas e fazerem pelo menos um comentário, tá? Então, 8 pontos das respostas vão ser para 8 pontos dessa postagem da atividade fórum vão ser para as respostas às perguntas e 2 pontos para esse comentário, a resposta de um colega ou de uma colega, tá bom? Então, daí, só detalhando um pouquinho o cronograma, né? Então, a gente está hoje nesse dia 17/6, então hoje é muito importante, né, essa apresentação, mas também esse fórum, que é o levantamento de expectativas e conhecimentos prévios, que eu já apresentei para vocês, ele está ali disponível no nosso Ava Mundo, tá? Aí, na semana que vem, dia 24/6, a nossa atividade ela é assíncrona, né? E vocês vão assistir ao filme Cico, né, SOS Saúde, do Michael Moore, que vai preparar vocês para a atividade 1, né? A atividade 1, ela já vai estar disponível, e daí vocês vão poder começar a responder, tá? Professor, Daí, rapidinho, um oi, minutinho. sim, Esse fórum que o senhor mandou, eu dei uma olhadinha mesmo. E como é que o senhor quer que a gente responda? Por exemplo, assim, eu posso colocar como um comentário mesmo, ou eu escrevo as respostas no meu caderno, mando uma foto, ou faço um documento no Word. Como é que a gente vai mandar esses fóruns para você? legal, Isabela, ótima pergunta. Vocês nunca usaram esse recurso fórum? Então, já com a professora de epidemiologia, uma vez, pelo que eu saiba, né? Mas não, Não. nunca. Então, vamos lá. A gente vai fazer, então, esse primeiro teste com essa atividade que é não avaliativa, tá? Essa que eu apresentei para vocês. Por quê? Porque essa ferramenta, ela é como se fosse um Facebook, né? Ela permite vocês escreverem a resposta e postarem, enviarem, tá?
Então, daí vocês vão fazer esse primeiro teste. Vocês não precisam escrever no caderno, tirar foto e mandar. Vocês não precisam escrever no Word e enviar. Vocês podem preencher no próprio Ava Moodle, né? Vocês entram e daí vai ter um botão ali, né, no fórum, que vai ser, ó, acrescentar um novo tópico de discussão. Tá? Isso vai aparecer para todos vocês, e daí vocês vão fazer a resposta de vocês. Vai aparecer uma caixa de texto, como se fosse um Word interno do Ava Moodle, e é aí que vocês vão responder, tá? Então vocês podem copiar as perguntas, né, e colocar a resposta abaixo, tá bom? Então, são respostas. Perfeito, prof. Perfeito? Obrigada. Tudo bem? Daí, Obrigada. Isabela, qualquer dúvida, daí vocês podem, né? A qualquer momento, Isso. eu geralmente eu trabalho com o Ava Moodle aberto, tá? Vocês podem tanto colocar as dúvidas de vocês nesse fórum que a gente tem aqui no comecinho do Ava Moodle, que chama Dúvidas e Descobertas. Eu monitoro ele várias vezes ao dia, tá? Ou então vocês têm na parte superior do Moodle acadêmico, né? Vocês têm um balãozinho ali, então tem um sininho e um balãozinho ao lado, né, do nome de vocês. Nesse balãozinho vocês podem ter uma comunicação direta comigo, tá? Então é um chat privado e vocês podem me mandar mensagem. Então por ali eu também vou monitorar esse chat todos os dias. Ele me manda um sinal quando vocês mandarem uma mensagem e daí eu já respondo, tá? Para esclarecer dúvidas, para ajudar, né, também com enfim, alguma dificuldade que vocês estejam enfrentando com o Ava Moodle ou com o próprio conteúdo, tá? Esse modo de usar, né, a ferramenta Ava Moodle por um semestre inteiro, né, ele é uma experiência nova para todas as universidades, então ele dá problema, tá? Então vão surgir problemas de conteúdos que não aparecem, datas trocadas, ou então mesmo o computo das notas para vocês, tá? Então vocês vão podendo acompanhar ao longo do semestre a pontuação que vocês estão fazendo, mas às vezes não aparece, às vezes ele. Então daí eu tenho que tentar resolver, né, eu enquanto docente, ou então eu tenho que pedir apoio do suporte técnico, tá? Então, eu vou contar com a colaboração de vocês também para isso, tá? Então, sempre que vocês virem que, bom, professor, não, todo mundo teve avaliação daquela atividade, a minha não está aparecendo. Vocês me escrevem e eu já vou tentar resolver, tá bom? Uma coisa muito importante é essa questão do prazo, tá? Como é uma avaliação em processo, vocês vão ter que respeitar muito estritamente esses prazos. Tá? Então, essa é a nossa primeira atividade, que ela não é avaliativa. O prazo é a semana que vem. Né? Então, é o dia 24/6, para vocês fazerem o envio. As outras atividades todas, né? Então, elas têm aí um prazo definido. Né? Então, a atividade 1, por exemplo, né? Já tem aí o valor da atividade, 10 pontos, e o prazo, que é dia 8 de julho. É muito importante vocês cumprirem esse prazo, né? Por quê? Porque o controle de frequência da turma vai ser feito a partir das atividades, tá? Da participação nessas atividades. Então, a gente não tem um controle de frequência na aula síncrona, né? De quem está acessando, justamente pela adversidade que a gente está vivendo, mas a gente vai ter esse controle de frequência a partir da postagem e do envio das atividades. Né? Então, é importante que os prazos sejam respeitados. Adversidades acontecem, né? Então, vocês podem ter problemas. Eu tive estudantes que tiveram problemas muito sérios ao longo do semestre já, né? Então, problemas desde adoecimentos, né? Seus ou de familiares, roubos, né? Panes no equipamento. Agora, sempre que vocês perderem um prazo por conta, né, de algum problema grave, né, daí eu peço que vocês enviem um comprovante, que pode ser um atestado médico, um boletim de ocorrência, né, um laudo técnico, tá? Então, um documento técnico comprovando o problema que vocês tiveram com o equipamento, com o sinal de internet, né? Então, é isso, né? E daí eu posso individualmente, né, pensar numa prorrogação
de prazo para vocês, tá? Tirando isso, o não envio no prazo, né, caracteriza que vocês não fizeram a atividade, vocês não vão ter o ponto daquela atividade, tá bom? Então, o nosso encontro 3, a gente vai ter, né, aí um texto do Horace Miner, um antropólogo norte-americano que trabalhou com antropologia da saúde, né, no começo do século, um texto de 1956, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vai fazer um texto sobre o ritual do corpo entre o sono e a sirema. Né? Esse é um texto muito interessante e ele tem um enigma dentro dele, né? E daí vai ser muito legal vocês descobrirem qual que é esse enigma, tá? Esses dois primeiros conteúdos vão ajudar vocês a fazer a atividade 1, que é esse fórum. E daí, então, vocês vão fazer uma postagem das respostas de vocês para as perguntas e o comentário, a postagem de pelo menos um colega ou uma colega, tá? Daí o prazo para o dia 8/7. Daí, na nossa aula 4, a gente segue para esse tema, né, da construção do olhar antropológico, e a gente vai ler um texto do professor Roberto da Mata, que é Antropologia no quadro das ciências sociais. E a gente vai entender algo que é muito importante, né, dessa nossa área, que é a antropologia, que ela é uma área que ela participa tanto das ciências sociais e humanas, quanto das ciências chamadas naturais, né? Então, no Brasil, os departamentos de antropologia, né? E esse curso, ele é dado tanto em ciências sociais como em biologia, né? Por exemplo, ou nas faculdades de medicina, de saúde, né? E compõe uma sub-área, né? Tanto das biociências quanto das ciências humanas, tá? Então, esse entendimento vai ser muito importante, né? Aí depois a gente vai ter a nossa atividade 2, no encontro, aí aberta no encontro 5, e a gente vai ter um vídeo, né, que é Intérpretes do Brasil, e é um vídeo em que o professor Roberto da Mata vai falar um pouquinho para a gente dos temas, dos principais temas de estudo dele, né? E ele é um antropólogo muito importante no Brasil, e ele se dedicou ao estudo, né, de um povo indígena, os Apinagé, e depois ele fez estudos importantes sobre o carnaval brasileiro, sobre o jogo do bicho, sobre o cordialismo, né? Ele estudou uma frase que é uma frase que a gente ouve muito às vezes, né? Que é: você sabe com quem você está falando, né? O que ela marca no Brasil. Né? Então, e daí vocês vão ter essa atividade 2 com a mesma dinâmica, né? De vocês postarem as respostas às perguntas e também fazerem um comentário à postagem de uma colega ou de um colega, tá? Aí a gente entra nessa nossa unidade sobre antropologia e saúde. E daí a gente vai ler um texto da professora Esther Jean Langdon e do professor Flávio Vick, que é Antropologia, Saúde e Doença, uma introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. Daí, em seguida, vocês podem responder a questão 1, né, da nossa atividade 3. Tá? Enquanto no dia 15/7, né, o nosso encontro vai ser síncrono e assíncrono, né, o encontro do dia 22 vai ser assíncrono. Vocês podem acompanhar isso ao longo do programa. Tá? Esse é um texto que vai ajudar muito a gente a ver a importância desse conceito de cultura para a atuação em saúde. Tá? Aí, na sequência, no dia 29, a gente vai ter, né, o conteúdo que vai ajudar a gente na resposta da segunda questão da atividade 3. Né? Então, vai ser um debate, né, uma conversa com a professora Sônia Maluf, que é uma grande especialista em antropologia da saúde, e ela vai falar sobre o papel da antropologia no enfrentamento à Covid-19. Tá? Então, esse conteúdo, né, essa live vai estar disponível já no nosso Ava Moodle. Então, daí a ideia é vocês assistirem e depois concluírem a atividade 3 para o dia 19 de agosto. Tá? A gente segue no nosso 8º encontro com um texto da Natália Ramos, né? Daí uma atividade assíncrona, vai ser a leitura do texto.
comunicação e interculturalidade nos cuidados de saúde. Tá? Então, daí a gente vai ver, ela é uma antropóloga e psicóloga, né, portuguesa, que trabalha principalmente com atenção à saúde a refugiados e imigrantes. Então, ela vai falar para a gente, né, da importância da comunicação, né, dos cuidados na comunicação e dos cuidados que a gente tem que ter, né, com a projeção de juízos de valor, né, preconceitos, práticas de intolerância, né, no modo como a gente se comunica em saúde, tá? Então, aqui a gente vai estar estudando o conceito de interculturalidade na saúde, de comunicação intercultural, né, mas também de cuidados, né, e de intermedicalidade. Tudo bem? A gente vai concluir a leitura desse texto no dia 12/8, e daí vocês vão terminar também de fazer a atividade 3, tá? Que daí vai ser entregue no dia 19 de agosto, às 9 horas. E daí a gente segue para a nossa terceira unidade do curso, no dia 19 de agosto. E daí a gente vai ler, né, a gente vai se aprofundar a partir de 3 políticas, né, públicas. Uma delas, né, que a gente vai ler já no dia 19, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. E daí a gente vai entender o que é o subsistema de saúde indígena, por que da atenção diferenciada, né, a esse grupo da nossa população. Tá? E a gente vai, na sequência, né, no dia 26/8, ler e discutir um texto do professor Gerson Luciano, o Gerson Baniwa, né, que é um antropólogo indígena, e que faz um texto de introdução a esse campo da saúde indígena. Tá? Então, todos esses textos e conteúdos já vão estar disponíveis no nosso Ava Moodle, e daí aqui no dia 26/8 a gente tem um encontro síncrono para retomar esse tema, né, juntos, né, e depois vocês têm a atividade 4 para ser entregue no dia 2 de setembro. Na sequência, então, daí no dia 2 de setembro, a gente continua com esse tema da saúde e atenção diferenciada, e a gente vai ler a Política Nacional de Atenção Integral da População Negra, tá? E daí, a partir dessa política, a gente vai começar a trabalhar um subtema que é racismo e saúde. Tá? Então, a gente vai trabalhar a questão, né, da intolerância em saúde e também do racismo e a importância de ter uma política específica para a atenção integral da população negra. Tá? E daí, na sequência, a gente vai ter um texto, né, que vai ajudar a gente também a fazer a atividade 5, que vai ser o movimento negro na construção da Política Nacional de Saúde Integral à População Negra e a sua relação com o Estado brasileiro. Tá? Aí a gente vai discutir juntos esse texto, né, tanto a partir do fórum, como também do encontro síncrono, né, e daí, para fechar, né, esse tema, esse subtema, né, do racismo, a gente vai assistir uma live, né, do grupo de trabalhos Direitos Sociais e Racismo Setor de Saúde. Tá? Também já vai estar disponível. No caso desse encontro, que é o encontro 14, né, vocês têm a possibilidade de um ou, né? Então, ou vocês vão assistir essa live, né, ou vocês podem assistir também ao filme M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Esse é um filme que eu não encontrei ele disponível gratuitamente na internet, né? Então ele está disponível no Netflix, um filme excelente para a discussão do nosso curso, mas daí eu não consegui prever ele no conteúdo, né? Porque ele não tá gratuito e eu não consigo disponibilizar para vocês, tá? Então, quem tiver o Netflix pode, então, e quiser, né, assistir. Esse é um filme daí ficcional, baseado, né, em fatos reais, e daí vocês podem optar, tá bom? Professor, Daí, rapidinho, eu só queria perguntar, de novo, desculpa te interromper, se o professor conhece um filme chamado O Jardineiro Fiel. Já ouviu falar, mas já mais ou ouvi menos falar, assim? acho que já assisti também.
é que eles vão para a África, né? Eles tratam eles como cobaia das vacinas, da doença. O professor estava falando disso, dessa desigualdade no meio da saúde, eu achei bem interessante. Eu queria saber se a Então, gente também não vai assistir. Isabela, pode ser, assim, é o seguinte, se você conseguir esse filme, né, de um modo que eu possa disponibilizar para a turma, a partir do Ava Moodle, aí a gente, assim, até podemos substituir e prever para esse conteúdo, tá? É, eu vou pesquisar, daí depois te peço para você me mandar uma mensagem, tá? Se você conseguiu. E daí a gente pode prever para esse Vou encontro, procurar tá sim. bom? Muito Tá bom, legal. obrigada. Imagina, Máximo. obrigada, prof. Então, esse comentário que a Isabela fez é algo também que vocês, a todo momento no curso, podem fazer pelo nosso Fórum Dúvidas e Descobertas, tá bom? Então, ali vocês podem lembrar de filmes, né, de fatos, notícias, e a gente pode conversar sobre ali nesse nosso fórum. Então, Isabela, daí fico esperando então tua mensagem, tá bom? Mas muito legal, obrigado. Pode deixar, prof. Obrigada eu. Aí depois no encontro 15 a gente vai trabalhar, né, com a política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, tá? E é essa política que vai ajudar a gente, né, essa política que depois do texto do encontro 16, né, que é o SUS fora do armário, concepções de gestores municipais de saúde sobre a população LGBT. Então, são esses dois conteúdos que vão ajudar a gente a fazer a atividade 6, tá? Que daí vai ser já a nossa última atividade. E depois, no dia 7 de setembro, 7 de, nossa, 7 de setembro, estou vendo aqui que é um feriado, já vou ter que alterar o cronograma. Aí depois eu mando esse cronograma revisto para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar ele no Moodle. Mas no nosso último encontro, né, no nosso encontro 17, a gente vai ter uma avaliação coletiva do curso, tá? Isso é muito importante, então daí vai ser um encontro síncrono para a gente avaliar junto, né? E pensar em sugestões também para as próximas turmas, para as próximas edições. E vocês vão ter um fórum daí não avaliativo, em que vocês vão poder também dar a opinião de vocês, né? A partir do que vocês estão levando desse curso para a carreira de vocês enquanto profissionais de saúde, a partir do que vocês acharam que deu certo, que não deu certo, né? Temas que vocês gostariam de aprofundar e que vocês sentiram carência no curso, né? Tá bom? Então, é isso, em termos da apresentação do programa, da nossa ferramenta Ava Moodle, e daí abro para vocês fazerem comentários, perguntarem, né, como a Isabela acabou de fazer, tá bom? Professor, eu achei o filme M8. É aquele que é um estudante de medicina? Oba, isso, é aquele que é um estudante de medicina, mas você achou de um modo gratuito para a gente... Exatamente. Você consegue me mandar isso? Uhum. Telegram? Oba. Oi? O senhor tem Telegram? Telegram. Eu tenho. Tenho um Telegram sim. Ou então você consegue me mandar pelo e-mail? Não. Eu vou dar um jeito aqui, Tá tá bom. bom? Legal. Obrigado. Então, mais algumas dúvidas? Assim, vão surgir muitas dúvidas, né? Eu entendo que vocês não estão tão acostumadas a utilizar essa ferramenta de fórum, né? Pelo comentário que a Isabela fez. Então, vocês podem, a qualquer momento, pode ser que a dúvida não surja agora, mas quando vocês forem fazer essa primeira atividade, que é esse levantamento de expectativas e conhecimentos prévios, aí vocês vão me dizer, tá? E vocês a todo momento podem clicar aqui nesse balãozinho, né, que a gente tem no canto superior da tela do Ava Moodle e me mandar uma mensagem, ou vocês podem também mandar mensagem para o Fórum Dúvidas e Descobertas, tá? E daí eu vou estar periodicamente olhando esse fórum e respondo as dúvidas de vocês, ou algum colega, alguma colega também vai ler a dúvida e vai responder, tá bom? Então, esse filme, que é o M8, foi uma indicação da professora Simone, que ia ser a responsável por essa turma, né?
Mas aconteceu isso, né? Eu consegui ser redistribuído a tempo de começar as atividades desse semestre. Então, ela tem dado, né, nos cursos de antropologia da saúde, eu achei muito bom, né? A gente vai ter, então, como primeiro filme, esse do Michael Moore, SICO, SOS Saúde. É um filme muito bom também, de 2007, e ele vai discutir essa questão, né, do que é um sistema privado de saúde e o que é um sistema público. E ele vai fazer uma comparação entre os sistemas de saúde dos Estados Unidos, de Cuba e da Inglaterra. Tá? Então é muito interessante, ele vai trazendo também quais são os problemas que surgem com a questão de você diminuir muito a saúde pública num país como os Estados Unidos e intensificar muito o mercado da saúde, né? Daí, tanto com relação às farmacêuticas, França também. Obrigado. Então, o problema da gente é Canadá, na verdade, ele também discute com o Canadá. De você mercantilizar muito tanto a questão, né, dos planos de saúde, quanto para assistência, quanto a questão das empresas farmacêuticas. Tá? Então, vamos lá, mais alguma questão? Então, daí, na próxima semana, a gente não tem um encontro síncrono, né? Esse horário, peço que vocês destinem, né, para assistir esse filme, né? E daí vocês já vão poder começar a participar da atividade 1, né? Que, como eu falei para vocês, ela é avaliativa. E vocês vão fazer a partir desse filme, do Michael Moore, que é o SICO, SOS Saúde, e do texto do Horace Miner, o Sonacirema, né? Os Rituais do Corpo entre o Sonacirema, que é um texto bem curtinho, de 5 páginas, tá? Mas que é um texto muito poderoso. Ele ajuda muito a gente a trabalhar com esse recurso de estranhamento, distanciamento, né? E a entender o que é o etnocentrismo, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aberto, né? Vocês podem abrir o microfone, também falar o que vocês acharam. Se não, daí eu estou encerrando o encontro de hoje, e daí a gente dá continuidade agora ao longo dessa semana, de modo assíncrono, e depois a gente vai ter nosso próximo encontro. Daqui a 2 semanas vai ser o nosso encontro 3, tá? Sempre por esse mesmo link do Google Meet. Tudo bem? Então, no dia 1º de julho. Tudo bem? Então, dizer que é um prazer, né? Estou muito feliz de iniciar essas turmas. Eu estou junto com vocês, né? Estou agora iniciando na Unifal. Dizer que esse é um curso que eu gosto muito de dar, né? Eu tenho um trabalho de muitos anos em saúde indígena, né? Trabalho com antropologia da saúde já há muito tempo, né? Trabalho com profissionais de saúde, né? Indígenas e não indígenas. Eu sou, enfim, além, né, de participar da Associação Brasileira, né, de Ciências Sociais de Saúde, dos encontros, e dos encontros de antropologia da saúde. Eu também sou membro de uma organização não governamental que se chama Saúde Sem Limites, e que é justamente uma organização voltada, né, a levar a saúde para populações que estão muito distantes, né? Populações ribeirinhas, populações indígenas, seringueiros, quilombolas, né? Então, dizer que para mim é muito importante, né, esse diálogo a partir desse curso. No semestre passado, por exemplo, eu dei um curso de extensão voltado a conselheiros de saúde, caciques, pajés, médicas e médicos, enfermeiros e enfermeiras, né, lá pela Universidade Federal da Bahia, e que foi um curso que ajudou a pensar estratégias interculturais, né, no enfrentamento à Covid-19. Tá? Então, é isso. Aí, ao longo dos encontros, também vou falando um pouquinho mais também desses campos de atuação, tá bom? Então, agradecer muito, né? Esse vídeo vai estar disponível ali no nosso Ava Moodle, já na semana que vem, para quem não conseguiu acompanhar o nosso encontro de hoje, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e um bom semestre para nós.